Salve, rapaziada! Vamos lá para nossa aula 2 do segundo bimestre. Eu vou aqui criar uma pastinha para aula 2. Opa, o que eu fiz? Apertei o botão errado. Vamos lá, clicar com direito, Create Folder. E vou colocar aqui aula 02. Gente, anteriormente aqui, eu até... Dentro da pasta de assets, eu encontrei aqui alguns assets de fogo. Eu vou falar sobre eles aí no finalzinho, aí como um bônus na aula. Mas a aula 02 é a aula do flip. Então aqui a aula 01 é carregar nova fase. Nova fase. Nova cena, né? Nova cena. Já a aula 2 é a aula do flip. Eu acho que eu vou organizar assim as pastas. Tá vazio aqui por enquanto, só tem o carregado a cena dessa aula anterior. E vamos começar a do flip, que como eu quero aproveitar o script, eu vou vir aqui em Show Explorer, ele vai abrir as pastas, eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui para a aula do flip. E eu vou remover isso aqui, a fase 02, que é a fase de Game Over, será? Vou deixar, né? E vou criar aqui o script, vou até mudar o nome aqui para 202. A cópia está feita, vai aparecer um erro, né, que a gente já conhece esse erro, que tem a ver com o nome do arquivo. Cadê você? Deixa eu fechar e abrir de novo aqui. Deixa eu ver se ele abre agora direitinho. A gente sabe que o nome do arquivo tem que ser igual ao nome do... Não está abrindo? De novo. Acho que agora vai. Pronto. A gente sabe que o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe. Então, vamos trocar aqui para 202. Salvei. Voltou para o Unity. Está aqui. Parou o erro. Vou carregar essa fase. Fase 01. Vou apertar o play aqui. Parece que está funcionando direitinho aqui. Eu acho que eu vou acabar excluindo mesmo esse cara aqui, a chave, isso aqui, porque eu acho que vai confundir se eu manter esses caras aqui. E então vamos lá. Flip, a gente precisa espelhar. Qual que é a ideia? O personagem está andando para a direita, ele aponta para a direita. O personagem está andando para a esquerda, ele deve apontar para a esquerda. Para nós fazermos isso, nós precisaremos abrir o script e vamos lá. Precisaremos criar uma variável aqui chamada do tipo renderer. Essa variável renderer, eu vou chamar ela de renderer mesmo. Renderer renderer 2D. Não, renderer só. Essa variável do tipo renderer, ela serve para o quê? Ela serve para apresentar a imagem do asset. Então, toda vez que a gente posiciona um asset dentro do cenário, ele tem um renderer. Um sprite renderer. Desculpa, olha só confundindo aqui, ó. Sprite renderer. É esse cara aqui. Você pode observar, todo asset tem um sprite renderer. Eu até posso trocar a cor dele aqui, do sprite renderer. Se você observar esse sprite renderer aqui, tem o flip, que é o espelhamento. Se eu apertar aqui, ó, eu já consigo, sem programação, fazer o flip do personagem. Em Y também, só que ele fica de ponta cabeça. Então vamos trocar aqui o nome da variável, né? Sprite renderer. E eu vou chamar só de renderer mesmo. Então sprite renderer, a variável renderer, que é do tipo sprite renderer, vai ser inicializada no start. A gente inicializa ela da seguinte forma: get component. Eu vou pegar um componente.
um componente que pertence ao elemento que possui o script. Então, se a gente observar aqui, o nosso personagem, ele possui o script. Vou até remover isso aqui, que é o script da aula 1, da aula 2.1, e vou adicionar o script da aula 2. Então, o personagem possui o script da aula 2. O que significa quando eu chego nessa linha de código? Cadê você? Estava fazendo no outro script. Vou até apagar aqui para eu não perder o script da aula anterior. Não, tá certo. Eu tô confundindo. Nossa, gente, estou confundindo hoje brabo aqui. Volta, Ctrl Z, tá aqui. Get component, eu vou usar aqui o sprite renderer. Sprite renderer. Fechei, abriu, fechou, ponto e vírgula. Então, o que significa? Vou pegar um componente do elemento que possui o script. O nosso personagem possui o script. Então, do personagem, eu vou pegar o sprite renderer. Eu posso pegar tudo do personagem que esteja listado aqui. Ó. Eu posso pegar... Eu vou remover isso aqui que a gente não vai usando. O transform, posso pegar o sprite render, o rigid body, o polygon collider. Eu posso pegar todos os elementos que são listados aqui. Inclusive o próprio script. A gente não vai entrar nisso agora. Então, quando eu apertar o play, ele, antes de iniciar o jogo, vai inicializar a variável sprite renderer. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai parar de usar o movimento horizontal e a gente vai criar um outro. Movimento horizontal flip. Os dois scripts são muito parecidos, então eu vou até procurar aqui o movimento horizontal e vou copiar. Vou jogar ele lá para cima para ficar perto do update. Tá aqui, Ctrl V. E vou chamar ele de movimento horizontal flip. Por que eu vou fazer isso? Simplesmente porque o código que a gente vai criar de movimento flip, horizontal flip, ele é muito parecido com o movimento horizontal. Na verdade, ele é um movimento horizontal. A diferença é que nós faremos uma condição aqui. Se a direção horizontal for menor do que 0, o que é que significa? Significa que o nosso personagem está indo para a esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o renderer do meu personagem e eu vou fazer um flip. Renderer ponto. Opa! Renderer ponto flip. Eita, o que está acontecendo, gente? Render. Escrevi. É render o nome da variável? Deixa eu ver. Renderer. Ué, não estou conseguindo usar a variável. Renderer ponto flip. Estava escrevendo errado no variável. Flip x igual a true. Então, toda vez que eu apertar para a esquerda, eu vou fazer o espelhamento para a esquerda. Então, vamos lá. Apertei o play, apertei para a direita, para a esquerda, e ele anda para a esquerda. Só que olha só, quando eu aperto para a direita, ele continua apontado para a esquerda. Vou apertar o play de novo para você pegar. Está apontado para a direita. Quando eu apertar o botão da letra A, ele vai apontar para a esquerda, vai fazer o flip. Flip em x igual a true. Só que quando eu aperto para a direita de novo, ele não volta. Então, a gente precisa corrigir isso via programação. Então, vamos colocar aqui um outro if. If, se a direção horizontal for maior do que 0, o que significa? Que ele está voltando para a direita, que ele está andando para a direita. E a gente vai fazer flip em x igual a falso. Vamos aqui apertar o play, e aí eu consigo ir de um lado para o outro. Gente, e se os seus S estiverem apontados de forma inversa? Você só troca aqui o verdadeiro com o falso. Vamos supor que o seu S ele comece apontado para a esquerda. Então, o que acontece? Você só inverte ali a posição do verdadeiro e a posição do falso. Aqui, como eu fiz isso, eu acabei invertendo aqui
Quando eu vou para frente, para trás, ele está apontado para frente. Quando eu estou indo para frente, ele aponta para trás, porque eu inverti aqui a ordem do if, do verdadeiro e do falso. Bom, para finalizar isso aqui, eu vou colocar um else aqui, else if. Então, qual que é a ideia? Se ele for menor do que zero, a direção horizontal, eu faço espelhamento. Se for maior do que zero, eu desfaço o espelhamento. E se for igual a zero, ele não entra nesse if, porque zero não é menor do que zero, então não vai entrar nesse. E não vai entrar nesse if, porque zero não é maior do que zero. Então, na prática, o que vai acontecer é que quando ele está parado, ele mantém a posição de parado. Deixa eu apertar o play aqui. Estou parado, mantém. Parei, mantém o estado, a posição anterior. Bom, vou fazer um bônusinho para essa aula aqui que vai ser legal, para quem assistiu até o final. Eu já posicionei aqui uma pasta com alguns assets de chama, como se fosse uma tocha. Eu vou selecionar alguns aqui. Cada uma dessas imagens compõe aí uma explosão, alguma coisa desse tipo. Eu vou pegar aqui do 5 até o 8. Eu vou selecionar essas imagens aqui, do 5 até 8. Para selecionar, gente, segura o Shift e vai clicando aí sobre as imagens. Segura o Shift e vai clicando para selecionar. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar sobre a seleção e vai arrastar para dentro do seu cenário. Ele vai pedir para salvar essa animação. Você não troca a pasta, nada, só pede para ele salvar. Olha que legal. Já tem aqui uma animação tocando. Aqui, ele é o ícone, esse cara aqui, né? O 7. Ele está bem grande aqui, eu vou diminuir o tamanho dele. Está muito grande. E outro detalhe, diminuindo aqui, pronto, para ficar posicionado aqui. E o que a gente pode também fazer é mudar o order layer dele. Eu já vou colocar o order layer dele como 1, para ele ficar na frente aí de tudo. E também não ficar piscando. Olha que bacana, dá a sensação de uma tocha. Então, olha que legal que já dá para você montar nos seus cenários aí. Observe que ele cria aqui 2 arquivos, tá? Não mexe com esses arquivos por hora. E a gente não tem, por hora aqui, forma de mudar essa animação. Ele vai ficar repetindo aqui. Basicamente, ele vai da primeira imagem até a última imagem e fica repetindo aqui e dá a sensação de uma animação, trocando de imagem para imagem. Então, gente, poxa, legal, já dá para fazer o flip e também já dá para construir cenários aí muito bacanas com tochas, com água, dá para fazer com chuva, dá para você fazer muita coisa bacana aí só com essa ideia de arrastar o conjunto de imagens que formam uma animação. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, que é de pulo duplo.